Teste, som, teste. Teste, som, teste. Ótimo. Acredito que todos estejam me ouvindo. Se não estiverem, peço que aumentem o volume da caixinha de som do computador de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do E-Social. Hoje estamos com a nossa super equipe do E-Social, a Marilande da Caixa, o Roberto do INSS, o Roque da Secretaria de Previdência e Trabalho e o Paulo da Secretaria Especial da Receita Federal. Tá? O padrão mesmo, o pessoal enviou as perguntas, nós já coletamos, eles já analisaram as perguntas, vamos começar a responder. E o pessoal também pode enviar perguntas. Às 4h30 a gente fecha para as perguntas, porque senão não dá tempo de responder todo mundo até às 5, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo Paulo? Bem, boa tarde a todos, é um prazer aqui estar com vocês e com os colegas aqui dos demais entes participantes do E-Social para a gente responder as dúvidas e poder ajudá-los aí nas dificuldades que vocês têm. Eu vou começar pela pergunta do Lúcio. Ele disse o seguinte: estou enviando valores do Senar, evento S1250, quando o produtor rural optou pela folha e está retornando os valores zerados. Algum problema no receptor do E-Social? Veja só, o evento S1250 é aquele evento onde você informa a aquisição da produção rural. Se você está informando que você está adquirindo produção rural de um determinado produtor rural e este produtor rural optou por contribuir para a Previdência pela folha de pagamento, então, de fato, você que está adquirindo essa produção não vai não vai ter nenhum desconto, nem de contribuição previdenciária, nem de RAT, nem de Senar. E ele, produtor rural, é que vai ter que recolher o Senar as expensas dele. Então, por isso que o E-Social está retornando o valor zerado. Quem mais nós temos aqui? Antônio. Não, peraí. O da Maria Isabel, eu que falo ou você que fala? O da Maria Isabel. Não, acho que esse você não viu, né? Fiz a migração de SEI para KIPF de produtor rural, pessoa física, com mais de um vínculo. Porém, ao fazer o envio para o E-Social da primeira fase, empregador e tabelas, foi normal. Porém, dá um aviso de que o nome foi alterado de fulano e tal ou para fulano de tal. Segundo a Receita Federal, não haverá problema, devido ao nome. Está correto? Sim, a informação que a gente tem é que está correto. Quando você tinha, né, uma matrícula SEI com vários vínculos, você coloca apenas um deles quando você migra do SEI para o KIPF. Então, essa mudança de nome pode acontecer, isso é normal. Pergunta do Antônio. Olá, boa tarde. A empresa que saiu do Simples em janeiro de 2019 tem que entregar a folha de pagamento em janeiro de 2019 como lucro presumido ou continua no cronograma original? Veja só, Antônio, eu estou entendendo que a empresa, quando você diz saiu do Simples em janeiro de 2019, eu estou entendendo que em janeiro, no ano de 2018, ela não era optante, melhor, ela era optante do Simples. Então, em 2018, ela era optante e saiu do Simples em janeiro de 2019. Se ela era optante em 2018, e na data específica de 1º de julho de 2018, ela era optante do Simples, ela está enquadrada no 3º grupo do cronograma do E-Social e, portanto, agora em janeiro de 2019, ela não vai conseguir entregar a folha de pagamento, né? Ela só vai agora em janeiro, na verdade, ela deve ter entregue os eventos de cadastramento do empregador, evento de cadastro do empregador e evento de tabelas em janeiro, e deve seguir o cronograma como empresa do 3º grupo do E-Social. Vou terminar essa página aqui. Bom, pergunta da Rosa Maria. Boa tarde. Gostaria de saber como vai ficar o valor da maternidade
que deve ser abatida da guia GPS, porque na DCTF Web o valor é total, não abate nem maternidade, nem salário família. Minha empresa é do grupo 1. Veja só, Rosa Maria, deve estar havendo algum erro na informação que você está prestando nos eventos, porque na folha de pagamento, vamos começar do começo. No evento S1010, evento de rubricas, S1010, você deve cadastrar, você deve ter cadastrado, entre os eventos de rubrica, entre as rubricas cadastradas, uma de salário maternidade, pagamento de salário maternidade, e uma de pagamento de salário família. Se você pagar salário família ou salário maternidade para um determinado empregado ou empregada, essa informação deverá ser colocada no evento S1200, que é a informação de remuneração. Se você informou a tabela S1010 de rubricas corretamente e informou o pagamento dessas rubricas no evento S1200 corretamente, estas informações migram para a DCTF Web e vão abater o valor que você tem que recolher. Então, vão diminuir do valor que você tem que recolher o salário maternidade que você pagou e o salário família que você pagou. Isso é automático. Se isso não está acontecendo na DCTF Web, é porque você informou com erro ou a tabela S1010, que é a tabela de rubricas, ou a tabela, ou o evento de remuneração S1200. Então, verifique esses dois eventos para ver se você não cometeu algum erro em algum deles. Pergunta da Thelma Sueli. Ao enviar os dados do empregador, retorna a mensagem erro 407. Empresa não autorizada a enviar os dados. Como proceder? É provável que você seja de um grupo que ainda não teve início no e-social. Ou você é de um órgão público, ou a gente precisaria ver qual evento que você está enviando, né? Em princípio, dados do empregador, o primeiro, o segundo e o terceiro grupo, já estão aptos a enviar. Então, precisaria verificar a que grupo você pertence. Só abre para mim, Roque, o 407. Deixa eu confirmar ele. Vamos dar uma olhada aqui, Thelma, no erro 407, pelo menos o que está no manual. O CNPJ informado deve... Ah, não. Olha só, o erro 407 é outra coisa. Pelo menos o erro que está no manual descrito, o erro 407, o CNPJ informado deve possuir raiz igual ao CNPJ que consta no registro de abertura. Então, é provável que você esteja, não sei, estou imaginando, evento de tabelas S1005, onde você cadastra estabelecimentos e obras de construção civil, talvez no evento S1005 você está informando um CNPJ raiz diferente daquele que você informou no evento S1000, que é o evento inicial de cadastramento do empregador. Então, verifique isso. Pergunta da Thelma Sueli. É essa que eu acabei de falar. Pergunta do Giovanni. Boa tarde a todos. Fui fazer o CAIPF e não tinha o SEI no ECAC. Sendo assim, fiz um CAIPF sem migrar o SEI. O que devo fazer agora? Veja só. Você cadastrou, Giovanni, abriu um CAIPF. Quando você fez esse cadastramento, o sistema deve ter cadastrado para você, além do CAIPF, uma matrícula SEI. Por que ele fez isso? Porque os optantes pelo CAIPF ainda têm que enviar GFIP para recolher contribuição previdenciária e fundo de garantia, até que eles façam, no caso da contribuição previdenciária, o recolhimento via DCTF Web, que vai acontecer só lá para o meio do ano. Então, você tem, quando você abriu o CAIPF, o sistema disponibilizou para você uma matrícula SEI, que você deve utilizar para recolher, até você começar a enviar a DCTF Web, você deve utilizar essa matrícula SEI para enviar GFIP, para recolher, para cumprir a obrigação, né, de recolher a contribuição previdenciária e prestar o fato gerador para a contribuição previdenciária e também para recolher o fundo de garantia. Tá bem? Luana, quais eventos entregar para empresas sem movimento e empresas com somente Prolabore? Luana, se você tem uma empresa sem movimento, você deve entregar
o evento S1000, que é o evento inicial de cadastramento do empregador, e o evento S1299, que é o evento de fechamento, e nesse evento de fechamento 1299 você vai informar a ausência de movimento. Então, para a empresa sem movimento, seriam esses dois eventos. Para a empresa com Prolabore, aí você tem que enviar o S1000, S1005, S1020, os eventos de tabelas, né? E informar o Prolabore. Vai ter que enviar o evento 2300, estou imaginando que só tem Prolabore, né? Então você vai cadastrar o contribuinte individual, o sócio que está recebendo o Prolabore, e vai ter que enviar a remuneração dele pelo S1200. Então, cadastrá-lo, fazer o cadastramento inicial nele pelo 2.300 e enviar a remuneração dele pelo 1.200 e, feito tudo isso, fechar o movimento através do 1299, depois transmitir a DCTF Web e tudo mais. Verifique, um alerta, verifique se você se você consta no segundo grupo ou no terceiro grupo. Você pertence ao segundo ou ao terceiro grupo. Se você pertence ao terceiro grupo, você, por enquanto, só vai ter que enviar os dados de cadastramento inicial do empregador e os dados de tabelas, apenas isso. Né? Os eventos de cadastramento do sócio, de remuneração, nada disso, por enquanto, está aberto para você. Tá bem? Boa tarde a todos. Vou começar com as perguntas que foram feitas logo no que abriu a sala. A Luana, às 14h09, falou que estou com vários erros e não consegui entregar o evento da Folha, o 1.200. Luana, você tem que ser um pouquinho mais específica para a gente poder ajudar você. Qual erro que você está tendo? Mais uma. O Antônio perguntou se alguém poderia... não, acho que não foi o Antônio, não. Alguém aqui perguntou a respeito de passo a passo de questão de segurança e saúde no trabalho. Com relação a isso, a Secretaria da Previdência do Trabalho mantém o site da enit.trabalho. Até no comentário do Antônio, feito às 14h05, ele dá o endereço. Então, você pode ir até lá, tem o e-social ponto a ponto, são vários vídeos em que também tem as questões relativas à segurança e saúde do trabalho. Porque alguém aqui já indicou um curso em São Paulo, né? Então, o que eu indico é o link oficial da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, onde os vídeos são feitos por assuntos, por auditores fiscais do trabalho, que vão, muito provavelmente, elucidar bastante dúvida. O Wellington, às 14h06, boa tarde. A questão do envio da folha mensal é obrigatória a todos os grupos neste momento? E por que acho que algumas empresas estão com erro quando envia? Não são, Wellington, não são todos os grupos que estão tendo que enviar a folha de pagamento nesse momento. Tem que observar o faseamento. Dá uma olhada lá no portal do E-Social a respeito do faseamento, como é que está a questão da empresa, da sua empresa, em que grupo que ela está enquadrada. Mas quem perguntou foi a Marisa a respeito de um tutorial sobre SST. Então, eu acabei respondendo a sua pergunta antes mesmo de vê-la aqui, Marisa. Você fez a pergunta às 14h03, né? Então, torna a dizer, enit.gov.br. Vai lá na Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Se tiver com dificuldade de encontrar o link, vai no Google, digita lá ENIT. E de escola, N de nacional, I de inspeção e T de trabalho. T é mudo, ENIT. A Rosa Maria também fez a mesma pergunta a respeito de curso. É o mesmo endereço, tá? A Maria Clarice, às 14h11, perguntou: preciso enviar no S2230 todas as ausências com e sem remuneração? Maria, desde que estejam elencadas na tabela 18, tem que informar. É o caso do dirigente sindical, por exemplo, né? Então tem que informar. Se for algum daquelas hipóteses que estão elencadas na tabela 18, independe se é com ou sem remuneração. Se for um afastamento que está indicado
que deve ser informado ao E-Social, você tem que informar. A Kátia Negromonte perguntou se é necessário enviar ao E-Social a folha dos pagamentos quinzenais. Ela pergunta novamente, é necessário enviar ao E-Social a folha dos pagamentos quinzenais ou devo enviar mensalmente com as informações sobre as quinzenas? Isso você encontra no manual, essa resposta você encontra no manual de orientação do E-Social, lá no S1200, no item 1, na página 102 do atual manual, e ele diz o seguinte, que você deve fazer somente uma informação. Você vai fazer um demonstrativo, onde você vai elencar todas as remunerações que foram pagas naquele período, para cada empregado. O Aguinaldo, às 14h16, ele pergunta, empregados aulistas, professores que têm aulas, porém não têm horário definido, como devem ser cadastrados os horários no E-Social, uma vez que o sistema não está aceitando jornada em branco? Jornada em branco ele não vai aceitar mesmo. Por quê? Você deve informar para o sistema, no mínimo, a jornada contratual. Se possível, você deve fazer uma tabela com todos os turnos de trabalho, com todas as jornadas de trabalho possível. Então, assim, se eu tenho previsão de que vai trabalhar em determinados dias e tal ou tal horário, você faz aquela tabelinha, cria a rubrica para determinadas jornadas, ainda que variáveis. Se não for possível, no mínimo a jornada contratual, porque tem que ter uma jornada contratual, você não pode firmar um contrato de trabalho sem estipular a jornada, dentro da previsão legal de no máximo 8 horas diárias e 44 semanais, tem que estar estipulado algum tipo de jornada contratual. É no mínimo isso que o E-Social pede. E se a jornada for se alterar e for possível estabelecer a duração de cada variável, você deve sim fazer uma tabela com rubricas próprias para cada tipo de jornada. A Karina Negromonte novamente perguntou, já existe uma multa para retificação de informações da folha de pagamento? Karina, torna a dizer que o E-Social não criou nenhuma nova legislação, nem criou uma nova autuação. Dependendo do que for a retificação ocorrida, que deu ensejo a retificação, o motivo que deu ensejo a retificação da folha de pagamento, posso exemplificar para você, se foi a falta de pagamento de alguma remuneração, a autuação que virá é aquela que já existe, por não pagar até o 5º dia útil do mês, no mês subsequente, a remuneração total do mês anterior. Então, você incide não por não ter informado, você incide numa irregularidade não por deixar de informar ao E-Social, você incide por não ter cumprido com alguma determinação de direito material, que torna a dizer o E-Social não inovou na legislação. O Matheus, às 14h21, diz assim, boa tarde, estou em dúvidas quanto à diferença entre os eventos S1030 de cargos e S1040 de funções. A empresa responsável pelo meu software insiste em dizer que não tenho que enviar o cargo, apenas a função. Como devo proceder? Manual de orientação do E-Social, lá do evento S1030, o item é o 08, sua resposta está lá, Matheus, dá uma olhadinha lá. E ele tem uma outra pergunta. Quanto ao evento S1300 de contribuição patrimonial, a guia para pagamento deve ser gerada diretamente no site da... Na verdade, acho que quando você diz contribuição patrimonial, o 1.300 é contribuição sindical patronal. A guia para pagamento deve ser gerada diretamente no site da Caixa, assim como era realizada anteriormente, ou será gerado pelo E-Social. O E-Social não gera guia. Consultando a Mari aqui da Caixa, continua sendo gerado pelo site da Caixa. Se por acaso você não souber o caminho, mande uma outra mensagem aqui perguntando para a gente, que a gente indica, mas continua sendo no site da Caixa. Por enquanto, eram as minhas respostas.
Boa tarde a todos. Julierme pergunta, se o sistema da GRFGTS já está em funcionamento ou quando estará? Pois nos testes as pessoas que consultei não estão conseguindo gerar a GRFGTS para demitidos. Bom, Julierme, a circular Caixa 843, ela foi publicada e ela prorroga o prazo para o envio da guia GRFGTS, tá? Então, ela passou a ser a competência 7 de 2019, que vai ser recolhida no mês 8, né? Então, até o dia 7 do mês 8, você recolhe a competência 7. Então, a GRFGTS em produção, ela ainda não está apta. Porém, a gente tem o ambiente restrito, que é o ambiente de teste. Essa sim, ela já está funcionando, tá? Só que para isso você precisa mandar no ambiente e-social também, um ambiente restrito, as informações. Você precisa povoar o ambiente e-social restrito para que aí sim você consiga gerar a guia GRFGTS no ambiente restrito da Caixa. Tá? No manual, já tem o manual da GRFGTS, tem os endereços, tá? Para você já acessar esse ambiente restrito também, ok? Boa tarde a todos. O Carlos perguntou, né? Sou do setor público, estamos tentando fazer a qualificação cadastral e não estamos conseguindo dar um erro 500. Bom, essa tabela de erro aqui nós não temos aqui. Mas eu gostaria de saber mais uma informação se é para todos os tipos de NIT, se é NIT só NIT PIS, só NIT PASEP, ou se é só NIT Previdência. Então eu gostaria que tivesse mais alguma informação para complementar, para ver se a gente consegue dar essa resposta para você, Carlos. Paulo, só vou complementar. Matheus, eu acabei anotando uma coisa aqui e falei para você que é o item 8, né? Não, peraí. Vamos lá. A sua pergunta diz, a primeira parte da sua pergunta, Não, não é isso não. Peraí, não é o Matheus. É o Aguinaldo. É o item 3 do evento S1050, tá? O Aguinaldo, estou fazendo confusão aqui, que fez a pergunta às 14h18, a respeito de empregados aulistas, professores, que tem horas-aulas, porém não tem horário definido. Então, lá na tabela S1050, você vai achar lá a seguinte, do manual, você vai achar a seguinte explicação. A informação dos horários contratuais dos trabalhadores deve ser inicialmente preenchida da seguinte forma, diz o manual. Que, primeira hipótese, devem constar todas as possibilidades de horários dos trabalhadores, exceto daqueles submetidos a jornadas especiais. Ele dá um exemplo de turno de revezamento. E outra hipótese é que depois de prever na tabela todas as possibilidades de horário, esses devem ser referenciados no evento S2200. Então, o Aguinaldo, como me parece que é uma escola, né, por conta do que você mesmo dispõe aqui na sua pergunta, você tem um horário de funcionamento do seu empreendimento. É muito provável que você tenha até mesmo horários de aulas já pré-estipulados. E talvez seja possível você determinar, eu entendi a sua pergunta, talvez o professor hoje dê aula de manhã, amanhã ele vai dar aula à tarde, como é que você faz isso? Se você tem a previsão de que ele pode dar aula no período da manhã, da tarde e da noite, você deve fazer uma tabela exemplificando como é que se dá, como é que é feito essa jornada de trabalho, ainda que variável, mas tem que ser feito. A não ser quando é submetida a jornada especial, e quando é jornada especial, aquela assim, é imprevisível, não tenho previsão nenhuma. Aí não tem como constar, ainda que você faça constar no e-social, não em branco, o contrato de trabalho. Tem que ter, o contrato de trabalho vai ter que constar pelo menos uma jornada contratual, isso tem que ter. Mas com relação à variabilidade da jornada, se você puder fazer uma tabela exemplificando, tem que fazer. É o item 3 do evento S1050. Bem, vamos responder algumas perguntas aqui da Viviane. Cadastrei um mandado de segurança coletivo de terceiro
com decisão transitada em julgado no evento S1070 com indicador 90. Entretanto, para minha surpresa, não migrou para a DCTF Web o processo judicial acima, nem habilita para cadastrar a DCTF Web. O problema é que a decisão judicial diminui muito os valores a serem recolhidos de contribuição patronal, contribuição previdenciária patronal e a mesma está aparecendo em nossa conta corrente como pendentes, que são exatamente os valores que a decisão judicial abrange. Dúvidas: como faço para que esse processo seja incluído na DCTF Web e tenha o valor abatido? Pois no e-social, Aí truncou a pergunta. Veja só, Viviane. Primeira informação. Quando você presta informação no evento 1070, acho que você falou do 1070, né? Sempre que você informa a existência de uma ação judicial no evento 1070, você também tem que informar a existência desta ação judicial em algum outro evento que vai determinar um cálculo diferenciado por conta dessa ação judicial. Então, digamos, você tem uma ação judicial para não recolher contribuição previdenciária sobre uma determinada rubrica. Então, você vai ter que informar a existência dessa ação judicial no evento S1070 e também no evento S1010, que é a tabela de rubricas. Se você tem uma ação judicial para não recolher ou para estar suspenso o recolhimento sobre a contribuição de determinado terceiro, outras entidades, você vai ter que informar essa ação judicial no S1070 e também no S1020. Se você tem ação judicial para recolher uma alíquota menor de RAT, por exemplo, ou um FAP diferente, você vai ter que informar no evento 1070 e também no evento S1005. Então, uma primeira informação você normalmente não, sempre você tem que informar a ação judicial no S1070 e também em algum outro evento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você disse que o motivo, o indicativo que você informou é indicativo 90. O indicativo 90 a gente utiliza quando já houve trânsito em julgado. Se já houve trânsito em julgado, basta você... como é que eu posso te explicar? Por exemplo, uma determinada rubrica que houve trânsito em julgado a favor do contribuinte, o indicativo 90 é a favor do contribuinte, basta você informar que sobre essa rubrica não incide previdência. Então, você não precisa informar que o valor está suspenso na DCTF Web. Por quê? Porque, na verdade, ele não está suspenso. Ele deixou de ser exigível na medida em que você venceu a ação judicial. Então, se você tinha uma ação judicial para você pleiteava RAT 2%, e o sistema cobrava 3%, e você venceu essa ação judicial, então, nesse caso, você informa RAT 2%. Bem que o RAT é provável que o sistema vá fazer a crítica com o seu KNAI. Então, nesse caso, você não coloca o código 90, coloca um outro código de suspensão e vai à DCTF Web e informa o valor da suspensão lá na DCTF Web. Mas a regra é, se você venceu a ação judicial, e o código 90 é trânsito em julgado, você informa no e-social, da maneira como você venceu a ação judicial. Tá bem? Vamos lá. Pergunta do Dirceu. Gostaria de saber como vai funcionar o e-social no que se refere a fazendas de pessoas físicas. Houve, Dirceu, uma série de mudanças em relação à pessoa física, produtor rural pessoa física, porque ele, a partir de janeiro de 2019, pode optar pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento ou sobre a produção rural. Então, dependendo do tipo de opção que ele vai fazer, isso vai ter reflexo no e-social, no evento que ele vai informar, no evento de comercialização da produção rural. Tá bem? Pergunta da Thelma. Alguém, por gentileza, já teve como retorno ao enviar informações o erro 407? Nós pesquisamos aqui, Thelma, o erro 407 seria CNPJ informado deve ser igual ao do registro de abertura. Então, eu presumo que você está cometendo
algum erro ao preencher o evento 1005, que é o evento através do qual você informa estabelecimentos e obras de construção civil. Então, ao informar estabelecimentos, é possível que você esteja utilizando um CNPJ raiz diferente daquele que você informou no evento S1000, e é possível que isso é que esteja gerando o erro. Pergunta da Marlene. Minha empresa é regime de caixa e enviamos a folha de pagamento referente a janeiro de 2019. Porém, apresentou diferença de imposto de renda, pois o E-Social não tem os valores pagos da folha de pagamento referente a dezembro de 2018. Precisamos fazer algum acerto no E-Social? Veja só, Marlene, não existe isso de regime de caixa, tá certo? O recolhimento da contribuição previdenciária é regime de competência, obedece ao regime de competência, e o recolhimento do imposto de renda retido na fonte obedece ao regime de caixa. Então, é necessário fazer essa primeira distinção. Você está dizendo que enviou a folha de pagamento de janeiro de 2019 e apresentou diferença de imposto de renda, pois o E-Social não tem os valores pagos da folha de pagamento referente a dezembro de 2018, com pagamento em 4 de janeiro de 2019. Veja, o E-Social tem essa informação se você a prestou através do evento S1210. O evento S1210 é específico para você informar imposto de renda retido na fonte, todas as bases de cálculos, todas as deduções, rendimentos isentos, dependentes e tudo mais. Então, é provável que você tenha feito algum erro, cometido algum erro no evento S1210, ou talvez você não tenha enviado o evento S1210. Você precisa enviá-lo. Pergunta da Lívia Maria. Não consegui sincronizar a folha de uma cliente até o momento, o que pode acarretar de multa? Veja só, estou imaginando que você é do segundo grupo, né? O que acontece, Lívia? Quando você fala em sincronizar a folha, eu estou imaginando que você está falando de enviar os eventos de remuneração, o S1200. Se você não fechar a folha de pagamento no prazo estipulado, você estará sujeito a multa. Então, pode haver multa sim, tá bem? Maria Isabel, produtor rural, pessoa física que nunca informou sua produção devido a fazer parcerias com usinas de suas terras. O que está obrigado a entregar? Veja só, Maria Isabel, é necessário a gente avaliar como é feita essa parceria. Em princípio, se você comercializa a produção para essas fazendas, quer dizer, você arrendou a terra e vende a sua comercialização para uma pessoa física, outra pessoa física ou uma pessoa jurídica, você teria que enviar o evento de comercialização, seria o S1260. Estou imaginando que você é pessoa física, é isso, é pelo que você fala, né? Então, a gente precisaria analisar o caso prático para entender realmente qual é a sua situação. Tem mais alguma coisa de vocês? Pergunta do Carlos. Boa tarde, sou do setor público e estamos tentando fazer a qualificação cadastral e não estamos conseguindo, dá um erro 500. Maiores informações, né? Desculpa. Então, o Roberto já pediu maiores informações. Pergunta da Karina. Já existe uma multa para a retificação de informações da folha de pagamento? Karina, eu não consigo te dizer valores, né? Se você retificou a folha de pagamento, estou imaginando aqui a que você se refere, né? Se você retificou a folha e houve o recolhimento, e essa retificação gerou um recolhimento maior, uma diferença maior a recolher de contribuição previdenciária, ao recolher essa diferença maior, você está sujeito a juros e multa, né? Imagino que seja isso que você está, a isso que você se refere. Pergunta da Edna. Nossa outra dúvida é quando a empresa utiliza a GFIP 150 e possui os funcionários alocados por obra, tomadores. Meu sistema não consegue transmitir o evento 1200 da competência obrigatória janeiro de 2019, pois não está aceitando o cadastro desses tomadores obra. Volta com erro 272.
Meu sistema ainda está em desenvolvimento. Esse erro é comum entre as empresas ou será que só o meu sistema que está com problema? Edna, esse erro 272 indica que você está tentando utilizar um estabelecimento que não está cadastrado no sistema. Então, verifique se o seu evento, se os eventos o evento 1005 que você enviou tem o cadastro, foi feito através do evento 1005, o cadastro correto de todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil. Como você fala que você utiliza a GFIP 150, então você é prestadora de serviço por empreitada parcial, ou seja, em princípio você não teria obras de construção civil, pelo menos se você utiliza a GFIP código 150. Então, no evento 1005 do E-Social, você teria que cadastrar apenas estabelecimentos, seus estabelecimentos, no evento 1005. No evento 1020, você teria que cadastrar lotações tributárias, que seriam as obras, a matrícula CEI ou CNO das obras para as quais você presta serviço. Então, verifique se você errou ou fez algum erro no evento 1005 ou no evento 1020, tá bem? Andréia, boa tarde. Meu sistema gerou errado o IR para dentro do portal e agora não bate com minha folha essa informação. Será utilizada na próxima DIRF? Eu terei que arrumar? Veja, Andréia, com certeza você vai ter que arrumar. O que acontece? O IR você deve ter informado através do evento S1210. Pelo que você está dizendo, você prestou alguma informação incorreta, então corrija essa informação, porque essa informação tem que estar consistente com a DIRF que você vai entregar no ano que vem. Continua eu, Roque? Você quer falar? Vou continuando aqui. Pergunta da Kátia. Boa tarde. Estou com uma empresa que foi transmitida como lucro presumido e, neste meio tempo, ela passou para Simples. Porém, a data para Simples foi retroagida. A empresa não tem movimento, tem só o Prolabore e foi transmitido o fechamento e a guia não está batendo. Como devo proceder? Kátia, existem diversas situações aqui envolvidas. Olha só. Ela foi transmitida como lucro presumido e, nesse meio tempo, ela passou para Simples. Se você transmitiu eventos como lucro presumido e ela voltou para Simples, né? Retroagiu, então você tem que corrigir a classificação tributária dessa empresa através do evento 1005. Você tem que informar que houve uma alteração na classificação tributária dessa empresa, através do evento S1000, através do evento S1000, você tem que informar que houve uma alteração na classificação tributária e que ela passou a ser Simples a partir da data X. Fazendo isso, você falou que ela só tem o Prolabore, então se você tem que informar o Prolabore, você deve ter feito o cadastramento inicial do sócio através do S2300, deve ter informado a remuneração dele através do 1.200, e deve ter fechado a folha. Se houve essa intercorrência de retroagir a opção pelo Simples, você teve que retificar a classificação tributária da empresa, como eu falei no início. Então, você reenvia o evento S1000, alterando a classificação tributária, passando para optante pelo Simples, e envia novamente o evento S1200, com a opção de alteração, de retificação, melhor dizendo, opção de retificação, enviando novamente o 1.200 e informando o Prolabore. Dessa forma, essa nova informação vai para a DCTF Web, informando para a DCTF Web que a empresa ou passou a ser optante do Simples nessa competência, por conta de que foi retroagida a opção, e vai calcular corretamente a contribuição previdenciária decorrente. Tá bem? Pergunta da Thaís. Foi necessário reabrirmos a competência 10/2018 para realizarmos ajustes na folha. E ao enviar o fechamento, novamente identificamos que os valores de folha no portal estão corretos.
Porém, os valores apresentados na DCTF Web referentes ao valor de suspensão, em virtude de mandado de segurança, estão diferentes. Já tínhamos enviado o evento S1070 com as informações do processo e a rubrica foi enviada com a natureza 91. Precisamos acertar os valores da DCTF Web e não sabemos como proceder. Poderiam nos auxiliar, por gentileza? O Roque, tem como você abrir o evento 1010 só para eu confirmar? Olha só, você fala aqui, Thaís, que você utilizou a natureza 91, o layout do 1010. Eu olhei no 1070, no evento 1070, o indicativo 91 não existe. Tem o indicativo 90 e o indicativo 92. No 1010, vamos ver aqui o indicativo da rubrica. Estou imaginando que é esse aqui mesmo. Sobe um pouquinho. No indicativo 1010, na opção 1010, decisão, suspensão da incidência, exatamente. 91 é o mensal. Então, o que acontece? Pelo que você narra aqui, você tem um mandado de segurança, tem uma liminar ou uma tutela antecipada, que lhe dá o direito de suspender a exigibilidade sobre uma determinada rubrica. Você informou, pelo que você está dizendo, Código 91, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre essa rubrica corretamente. Então, cuidados que você tem que ter. Primeiro, verifique se você informou isso corretamente no evento S1010 e também no evento S1070. Segundo cuidado que você tem que ter, se sobre essa rubrica não incide contribuição previdenciária, você, pelo que eu estou entendendo, você fechou o movimento corretamente, ou você conseguiu fechar o movimento, essa informação vai para a DCTF Web e permite que você, lá na DCTF Web, informe o valor que você entende que está suspenso de contribuição previdenciária decorrente dessa ação que você está informando. Então, é necessário que lá na DCTF Web você informe o valor. Olha, estão suspensos R$500, R$1.000, R$5.000, alguma coisa assim. Pro sistema, porque o sistema não vai fazer o cálculo. Quando é rubrica, ele não vai calcular o valor suspenso. Você tem que informar na DCTF Web. Provavelmente, o que está acontecendo é que você não está informando isso na DCTF Web. Tá bem? Pergunta da Sandra. Funcionários demitidos antes da obrigatoriedade do grupo 1. Fechamento 1299 retorna com erro pedindo remuneração para esses funcionários. Não conseguimos solucionar. Sandra, se o funcionário foi demitido antes da obrigatoriedade, digamos, ele foi demitido em 2017. A obrigatoriedade para o grupo 1 começou em janeiro de 2018. Na verdade, o evento de remuneração foi no meio do ano, né? Que você, se eu não me engano, foi julho, agosto, que você teve que enviar esses eventos. Agora, se a demissão ocorreu antes da obrigatoriedade, você não deveria ter feito o cadastro desse empregador pelo evento S2200. Porque no momento em que iniciou a obrigatoriedade, você faz o cadastro inicial apenas dos empregados que estão trabalhando naquele momento. Se o desligamento ocorreu antes da obrigatoriedade, você não deveria ter feito o cadastro desse empregado. E é por isso, provavelmente você fez o cadastro, não informou a remuneração dele, porque ele não está trabalhando mais na empresa, e o sistema vai estar dando a crítica. Então, você tem que excluir o cadastro desse trabalhador. Tá bem? Ou destes trabalhadores, né? Porque você coloca no plural. Pergunta da Andréia. Boa tarde. Rescisões antes da obrigatoriedade do grupo 2 não foram para o E-Social. O GPS está menor na DCTF Web. Preciso corrigir? Era para ter ido ou não a rescisão? Sua pergunta, Andréia, tem a ver com a da Sandra. Quer dizer, se a rescisão ocorreu antes da obrigatoriedade do E-Social, você não deve cadastrar esses empregados no E-Social. Tá bem? Pergunta do Alfredo. Como informar o DAF emitido em contingência para bater o INSS? Alfredo, eu li a sequência das perguntas e eu vi que um rapaz chamado Aguinaldo, eu acho, que falou do Sistad. Precisaria ver aqui. Mas, enfim, eu considerei que a sua pergunta já está respondida.
Então, só para os demais saberem do que a gente está falando. Como informar o DARF emitido em contingência para bater o INSS na retificação do E-Social na DCTF Web? Mesmo informando o número do documento de arrecadação que consta no ECAC na DCTF Web, o mesmo não é localizado. Se você emitir um DARF em contingência, depois você consegue fechar o movimento, e aí quer abater esse DARF que você emitiu em contingência, a DCTF Web tem a possibilidade de você fazer uma vinculação de pagamentos que já foram realizados. Então, você entra na DCTF Web, vincula o pagamento daquele DARF que você fez em contingência, e o sistema vai abater esse DARF e gerar para você um DARF apenas da diferença. A situação que o Alfredo deve estar narrando, e pelo que foi respondido aqui, foi falado do Sistad, o que acontece é quando você tem um DARF recolhido e você retifica a contribuição previdenciária e gera um DARF com outros códigos de recolhimento para serem recolhidos. Quando acontece isso, você tem um DARF, por exemplo, com os códigos de recolhimento A e B. Você recolheu. Você, por uma contingência qualquer, você tem que retificar a DCTF, retificar o E-Social ou a REINF, e gera uma DCTF Web com códigos de recolhimento A e C. Então, você recolheu um DARF com os códigos ali dentro, A e B. Você retifica o E-Social ou REINF, tem um novo DARF com os códigos de recolhimento A e C. Aquele recolhimento que você fez para o código de recolhimento B de bola está perdido, porque na nova DCTF Web está gerando débito apenas para o A e para o C. Aí sim, nesse caso, você tem que utilizar o Sistad para pegar esse valor do B de bola, que você já recolheu e que está solto, porque agora você retificou e não tem mais débito daquele código de recolhimento, e apropriar no código de recolhimento C. Tá bem? Pergunta do Hamilton. Haverá módulo simplificado para microempresas optantes pelo Simples? Sim. Ou melhor, haverá não. Já existe módulo simplificado para empresas, microempresas optantes do Simples. Tá? Detalhe, ela tem que ter no máximo um empregado para poder utilizar, para não precisar utilizar certificado digital e poder utilizar código de acesso, né? Um sistema especial para o Simples não está previsto. O que existe é um portal específico no qual o Simples pode prestar as informações do E-Social. Tá bem? Pergunta da Márcia. Como devemos fazer o envio das empresas Simples Nacional nas quais estão sem movimento? A informação sem movimento será inserida no cadastro da empresa no sistema de folha? Veja. Márcia, uma coisa é a informação que você envia para o E-Social, outra coisa é o seu sistema de folha. Claro que eles têm que estar conjugados, né? Eles têm que trabalhar juntos. Então, veja, seja optante do Simples, seja não optante do Simples, não importa. Se a empresa tem ausência de movimento, ela vai enviar o cadastro inicial do empregador, o evento S1000, e em seguida vai enviar o evento S1299, quando for o caso de fechar o movimento, tá? As empresas do terceiro grupo, por exemplo, ainda não está na hora de fechar o movimento, né? Isso vai acontecer só lá no meio do ano. Então, para as empresas que já têm que fechar o movimento, ela envia o S1000, cadastramento inicial do empregador, o S1299, informando a ausência de movimento nesse evento S1299, e ela cumpriu a obrigação dela de prestar a informação de ausência de movimento. Evidentemente, essa informação tem que estar coerente com o sistema de folha dela, né? Se houver algum movimento, algum fato gerador a informar, ela tem que informar. E essa informação de ausência de movimento, ela tem que prestar todo mês, se a situação persistir, deve informar todo mês de janeiro de cada ano. A Kátia perguntou às 14h29. Tem uma empresa que o funcionário foi afastado por acidente de trabalho. Portanto, está sendo feito só o depósito do fundo de garantia. Mas no E-Social, ela diz que o E-Social está devolvendo com o erro de que falta remuneração.
poderia, por favor, nos ajudar? Kátia, o afastamento se deu anteriormente, quando você já cadastrou o empregado, já estava afastado? Eu precisava de um pouco mais de informação. A partir de quando que a partir de que data que você fez o afastamento dele, para a gente poder tentar te ajudar, porque ficou um pouco... É difícil imaginar o que você está fazendo aí para a gente poder dar uma resposta mais certa. Se você puder complementar a sua pergunta, ajuda com data, quando que a sua empresa entrou na obrigatoriedade do E-Social, se puder fazer esse favor. Vamos lá. A Lilian Mariane perguntou, como está o cronograma do E-Social atualizado? Lilian, até por conta do pouco tempo que a gente dispõe aqui, consulta lá no portal do E-Social, lá tem o cronograma atualizado do faseamento. A Maria Fernanda pergunta se os agentes nocivos terão de ser registrados no E-Social somente se passarem do limite de tolerância. Não, tem que estar descrito. Se você tem um agente nocivo em determinado ambiente de trabalho, você tem que informá-los. O limite de tolerância, ele estipula o nível, ou ele estipula a ação. Quando você passa, né, de 50% do nível de tolerância, você tem que ter a ação. Então, mas aquilo que você encontrou no seu ambiente de trabalho tem que estar descrito, ainda que ele não ultrapasse o limite de tolerância. A Maria Fernanda perguntou, eu vou te dar uma resposta parcial. Você pergunta assim, referente ao agente de radiação não ionizante, há necessidade de avaliação quantitativa do agente? Será que você quis perguntar qualitativa, Maria Fernanda? É isso? Depois você dá uma complementada na questão para a gente, fazendo favor. A Maria Fernanda também perguntou, referente ao documento, o PPP, o perfil profissiográfico profissional, como serão feitos os documentos que têm períodos anteriores ao início do E-Social? Continua fazendo do jeito que a legislação pede. Não teve. Como serão feitos os documentos que têm períodos anteriores? Fica valendo aquilo que era relativo ao período em que foi feito o documento, não muda nada. Será que era isso que você perguntou? Eu não entendi direito, mas assim, creio que você quis dizer assim, antes do E-Social, como é que eu faço os documentos relativos ao PPP? Continua do mesmo jeito que a legislação prevê, você continua fazendo. O importante é você ter a comprovação documental daquilo que você está informando. O Marcelo perguntou, tem um diretor sem vínculo, sem fundo de garantia, que foi demitido em dezembro de 2016. Entretanto, tem que efetuar pagamento para ele até dezembro de 2019, a cada 6 meses. Você enviou o evento S2300 com a data de desligamento. O E-Social informa que não posso informar, que você não está podendo informar a remuneração por ele estar demitido. Precisa enviar a informação de quarentena, mas como faço isso? Então, pelo que eu entendi, você tem um diretor, um trabalhador sem vínculo de emprego e que também não há depósito de fundo de garantia, que você está dizendo aqui, e que ele foi demitido em dezembro de 2016. Marcelo, eu precisava ver a natureza jurídica desse pagamento. Por que está tendo que reabrir esse movimento? Você não... Provavelmente você esteve lá em Campinas, junto com a gente, você até diz aqui que é o Marcelo da Embraer, né? Mas, Marcelo, precisava de um pouquinho mais de informação para saber qual é o motivo desse pagamento. A gente precisa saber a natureza jurídica, ver o que é que autoriza, até porque foi desligado em dezembro de 2016, é anterior a qualquer obrigatoriedade do E-Social. Então, a gente precisava entender um pouquinho mais para ver o que está acontecendo. A Lívia Maria perguntou, não enviei as rescisões que ocorreram em outubro de 2018. Posso enviar agora? Precisa saber, só precisava informar para a gente qual é o grupo
que a sua empresa que está obrigada a enviar as rescisões, porque se foi antes da obrigatoriedade do E-Social, você não tem que informar se as demissões ocorreram antes que a sua empresa era obrigada a prestar as informações. A Márcia perguntou, estagiário tem que fazer exame admissional? Sim. A Alexandra perguntou. Perguntou não, assim, fiquei na dúvida. Tá. A Alexandra perguntou, não estipulação de jornada contratual para professor horista. Será que é aquele mesmo caso que eu respondi, acho que foi o Aguinaldo, sobre a variabilidade da jornada do professor? É isso que você deve estar perguntando, né, Alexandra? A resposta é a mesma. No mínimo, um horário contratual tem que ter. Então, o que você precisa estipular é um horário contratual e a previsibilidade em tabelas da variabilidade dessa jornada. Porque algum tipo de controle, algum horário pré-estabelecido, que eu também imagino aqui que seja uma escola, você deve ter, ainda que o empregado trabalhe, o professor trabalhe de manhã num dia, à tarde no outro, e aí vai. Mas o que a gente precisa é que, se podendo, você estabeleça tabelas de jornadas. Só no caso de impossibilidade de estipulação de uma jornada é que você estaria tendo que informar pelo menos o horário contratual. O Lucas perguntou, onde consigo identificar claramente as datas de finalização das fases? Perguntaram isso para a gente em Santos, né? O Lucas perguntou, onde consigo identificar claramente as datas de finalização das fases? Não tem data de finalização. A data de finalização é quando começa a outra. Então, não tem data assim, essa começa dia tal, termina... Vamos imaginar, terminava no dia 19 uma fase, começava no dia 19 de fevereiro, um exemplo, se fosse hoje o início de uma fase, não vai estar descrito que a anterior termina no dia 18. Ele vai faseando e assim, a cada data proposta para o início de uma fase significa o encerramento da fase anterior. Bom, por enquanto é só, eu vou respondendo as outras aqui. Pessoal, como a gente está com muitas perguntas, ainda temos muitas perguntas para responder, nós vamos finalizar o recepcionamento das perguntas às 4h10, às 16h10. Quem mandar até às 16h10, a gente tenta responder até às 5 horas, tá bom? Obrigado, pessoal. Eu vou responder aqui duas questões, na verdade, porque envolve não o mesmo assunto, mas a mesma situação. E aí até vou pedir a ajuda dos meninos para ver se o DCTF Web também é a mesma situação. A Vera, às 14h54, ela fala, referente à empresa do grupo 2, já foram entregues os fechamentos, mas eu não consigo visualizar nem os valores da DCTF Web, nem do FGTS para conferência. As guias. Tem uma forma de verificar se os valores estão corretos antes de abril? Os totalizadores estão ok? Bom, referente ao FGTS, como a gente já comentou, né, teve a prorrogação. Então, a gente ainda está tratando, a gente ainda está recebendo esses eventos do E-Social. Então, por enquanto, realmente, você vai fazer as informações pelo Cefip. Tá? E a Pamela também, ela questiona isso, né? Estou com um empregado afastado por acidente de trabalho, ele consta no E-Social, mas na parte de remuneração ele está zerado. E eu não consigo incluir manualmente para aparecer o FGTS no E-Social. Na verdade, o FGTS você vai continuar fazendo pelo Cefip, tá? Então, esses valores, como eu falei, quando esses eventos já estiverem todos ok para a Caixa Econômica, para a gente poder gerar a guia, aí sim eles vão aparecer. Tá? Mas nesse momento, realmente, eles ainda não estão aparecendo para vocês, ok? E o DCTF Web eu não sei também. A Vera. Oi, Vera. Em relação à contribuição previdenciária
pelo que eu entendi da sua pergunta, você disse que não está conseguindo visualizar a DCTF Web. Olha só, para efeitos de contribuição previdenciária, primeiro, se você conseguiu fechar o movimento do e-social, então você conseguiu gerar uma DCTF Web. Quando você fecha o movimento através do evento 1299, o sistema, o e-social devolve para você um evento chamado S5011, que é o evento de fechamento da folha de pagamento. Esse evento de fechamento da folha de pagamento traz para você totalização de base de cálculo por estabelecimento, por lotação, por categoria, valor total da contribuição previdenciária a recolher, valor total descontado dos segurados, enfim. Esse evento 1011, você pode utilizá-lo para verificar os valores que você vai ter que recolher, que foram transmitidos lá para a DCTF Web. Digamos que você não queira utilizar o evento S5011. Então, o que você faz? Entra no portal ECAC, com o seu certificado digital ou procuração, e abre a DCTF Web dentro do portal. A DCTF Web da sua empresa, dessa empresa que você enviou o e-social. Fazendo isso, você consegue verificar na DCTF Web quais são os valores que estarão sendo cobrados em DARF. Então, você entra no portal, verifica os valores, verifica se eles estão corretos, de acordo com a sua folha de pagamento, de acordo com o sistema que você tem. Se eles não estiverem corretos, verifique. Aí você vai ter que aí você vai ter mais trabalho, né? Você vai ter que identificar onde você errou. Pode ser o evento de classificação tributária, evento de estabelecimento, pode ser a alíquota de RAT, pode ser alguma rubrica que você informou errado, incidência ou não, pode ser FAP, pode ser código de terceiros, enfim, tem 1000 possibilidades. Mas o que eu sugiro é que você entre na DCTF Web e verifique lá na DCTF Web qual é o valor que você tem que recolher. Tá bem? Pergunta do Luiz Fernando. Entendo que as empresas que estão inativas e não são optantes pelo Simples estão no grupo 2. Empresas que estão inativas e não são optantes pelo Simples estão no grupo 2. Está correto. Essas empresas terão que se cadastrar no sistema e enviar informações sem movimento já no mês de janeiro de 2019, mesmo estando obrigados a apresentar DCTF também sem movimento em janeiro de 2019? Sim. Ela vai ter que fazer isso sendo do grupo 2. Em janeiro de 2019, ela estaria enviando a folha de pagamento. Se ela está inativa, como você diz, ela tem que enviar o evento 1299 informando a ausência de movimento. Pergunta da Vera. Referente à empresa do grupo 2, já foram entregues os fechamentos, mas eu não consigo visualizar nem os valores. Foi a pergunta que a gente já acabou de responder, né? Pergunta da Susan. Sobre Prolabore, meu sistema lê que o fato gerador do INSS, imposto de renda retido na fonte patronal 20%, é o valor do Prolabore, bruto. Aí ela continua. No site lê o valor líquido como fato gerador. Susan, é provável que você tenha informado errado o valor do Prolabore no evento S1200. Então, retorne ao evento S1200 e verifique qual é o valor que você informou lá. Tá bem? Sueli. Temos 2 empresas no grupo cujo faturamento é maior que 76 milhões. Porém, o ECD e ECF de 2016 foram entregues como lucro presumido. A retificação foi realizada, porém o e-social não aceita os nossos envios, retornando a mensagem para verificar a data de obrigatoriedade no site. Como a nossa empresa deveria enviar na primeira onda, continuamos a enviar a validade como janeiro de 2018. Devemos proceder de qual forma? Sueli, veja só. Vamos estender um pouco as informações aqui. Se a sua empresa, ou as suas empresas, né, tiveram faturamento acima de 78 milhões em 2016, elas pertencem ao primeiro grupo do e-social. E aí não importa se ela tinha lucro presumido ou lucro real, se ela era tributada pelo lucro presumido ou lucro real, não importa. Faturamento acima de 78 milhões em 2016 pertence ao primeiro grupo. Algumas empresas, como parece ter sido o caso de vocês, retificaram a ECD e a ECF, né? A questão é quando foi feita essa retificação, ou seja, se a Receita Federal, se essa retificação foi processada a ponto de a Receita Federal verificar que
com a retificação, estou presumindo que o seu faturamento caiu abaixo de 78 milhões e por isso você deixaria de pertencer ao primeiro grupo. Então precisaria ver quando você fez a retificação, precisaria ver quando ela foi processada e precisaria ver se deu tempo da Receita Federal enxergar esse processamento e dizer, ah, bom, essa empresa era do primeiro, mas não é mais. Em abril de 2018, foi feita a primeira apuração para identificar as empresas do primeiro grupo foi feita pela Receita Federal entre setembro e outubro de 2017. Então, ela verificou o faturamento de 2016 e selecionou cerca de 14 mil empresas. Em abril de 2018, foi feita uma nova extração para tentar contemplar essas retificações que houve, tanto para mais quanto para menos. Então, se a sua retificação foi anterior a abril de 2018, é possível que ela tenha sido processada e que a Receita tenha enxergado que você deixou de pertencer ao primeiro grupo. Pelo que você narra aqui, como a nossa empresa deveria enviar na primeira onda, continuamos a enviar a validade como janeiro de 2018. Sim, está correto. Continue a enviar como janeiro de 2018, ou seja, continue a proceder como uma empresa do primeiro grupo, que não haverá problemas, ok? Pergunta do Antônio. Folha que tem retenção de 11% do INSS não saiu. Ou seja, a compensação no E-Social na GFIP sai normal com os descontos e o pagamento só de terceiros. Já no E-Social não houve abatimento. Tenho que lançar na DCTF Web? Antônio, cuidado. Retenção de 11%, quando você é uma prestadora de serviços e sofre a retenção, esses valores de retenção têm que ser informados não no E-Social, mas sim na REINF, através do evento R2020. Pelo que você está narrando aqui, você não informou esses eventos na REINF, portanto, a DCTF Web não recebeu essas informações e não vai fazer esse abatimento das retenções que você sofreu. Então, verifique se você entregou a REINF e se você entregou corretamente. Tá? Pergunta do Ari. As empresas sem movimento são obrigadas a transmitir FD REINF e E-Social? Sim, são obrigadas a transmitir tanto um quanto o outro. Se a situação de ausência de movimento persistir, todo mês de janeiro, a cada ano, elas têm que reenviar essa informação. Pergunta do Marcelo. Tem um diretor sem vínculo, sem fundo, que foi demitido em 31 de dezembro de 2016. Essa você já falou, né? O Roque já respondeu essa. Júlio. Gostaria de saber se cada propriedade precisa possuir um CAIPF, mesmo que seja do mesmo proprietário. Todos os CAIPFs serão vinculados a um único CPF. Júlio, todos os CAIPF serão vinculados a um único CPF, sim. E também, sim, cada propriedade precisa ter um CAIPF. Tá bem? Pergunta do Caio. É possível retificar algum evento ou declaração no E-Social, assim como também na GFIP, referente a período que está sob fiscalização? Posso recolher em atraso com juros e multas sem retificar nesse caso? Olha só, se você está sob fiscalização, no caso da GFIP, e você envia uma GFIP retificadora, essa GFIP vai ficar bloqueada até o término da fiscalização. Com o término da fiscalização, é possível que você pode entrar com um pedido, protocolar um pedido na Receita Federal, dizendo gostaria que a GFIP X ou Y fosse liberada pelo motivo A, B ou C. Esse pedido vai para um auditor e o auditor vai verificar se cabe, vai verificar a procedência de liberar ou não esse seu pedido. Em relação ao DCTF Web, em relação ao E-Social, se você entende que deve ser feita a retificação, sim, faça essa retificação. Tá bem? Pergunta da Bruna. Todos os sócios que compõem o quadro societário de uma empresa, independente de efetuar retirada de prolabore, devem enviar o evento S2 e 300? Não. Envie o evento S2 e 300 apenas para os sócios que retiram prolabore. Para os demais, não precisa. Você fez, Bruna, diversas perguntas na sequência que, salvo engano, já foram todas respondidas. A empresa sem movimento e folha de pagamento,
deve enviar todas as tabelas, incluindo rubricas? Não. Se ela não tem movimento, ela envia apenas a S1000 e a S1299 de fechamento, quando for o momento correto, né? Informando a ausência de movimento. Isso aqui a gente já falou. A partir de qual idade é obrigatório informar o CPF do dependente do empregado? Agora em 2019, a partir de qualquer idade, nasceu, já tem que ter CPF para informar como dependente. Pergunta da Andréia. A partir de quando será obrigatório fazer a transmissão da DCTF Web para o segundo grupo? Andréia, se você pegar no site do E-Social, no cronograma de obrigatoriedade de eventos, para o segundo grupo, a substituição da GFIP para efeito de recolhimento da contribuição previdenciária vai ocorrer agora em abril de 2019. Então, competência abril de 2019, cujo DARF vai ser recolhido em 20 de maio de 2019. Então, a partir da competência de janeiro de 2019, você é obrigado a fazer a transmissão da DCTF Web. Em 2018, pergunta do Dirceu. Em 2018 era necessário enviar GFIP sem movimento. Mesmo enviando o E-Social sem movimento, precisa enviar GFIP sem movimento também? Veja só, se você enviou o E-Social sem movimento, é porque você conseguiu enviar o evento S1299 sem movimento. Se você já está, segundo o cronograma, já chegou a hora, digamos assim, de você enviar o 1299, fazer o fechamento do movimento pelo E-Social e DCTF Web, aí, então, você fez isso, informou a ausência de movimento pelo E-Social e não precisará entregar GFIP Web, entregar GFIP para informar a ausência de movimento, tá bem? Márcia, consigo entregar fazer a entrega das tabelas iniciais para a KIPF? Sim, já consegue. Pergunta da Edilene. Sobre a entrega de cadastro para as equiparadas com KIPF, já precisamos enviar agora? Sim. O cadastro inicial e evento de tabelas do KIPF teve início em janeiro deste ano. Pergunta da Sueli. É muito parecida com a outra que eu falei, do grupo 1 ao grupo 2, mas vamos olhar. Duas empresas do grupo cujo faturamento é maior que 76 milhões, porém, a ECD de 2016 foram entregues como lucro presumido. A retificação foi realizada, porém o E-Social não aceita os nossos envios. Retornando a mensagem para verificar a data da obrigatoriedade. Ok. No nosso caso, está mostrando 7 de 2018. Então, como eu falei na outra pergunta, provavelmente você enviou a retificação antes de abril de 2018, a Receita Federal reprocessou a verificação do faturamento das empresas em 2016 e ela passou do primeiro para o segundo grupo, ao menos é o que você está dizendo aqui. Como a nossa empresa deveria enviar na primeira onda, continuamos a enviar como validade de janeiro de 2018. Devemos proceder de qual forma? Mudar a data de início para 7 de 2018, mudando não teremos problemas? Veja, se o E-Social mostra que você teve o início da obrigatoriedade em 7 de 2018, em princípio, você passou para o segundo grupo. Para você ter certeza se você está no primeiro ou no segundo grupo, eu sugiro que você cadastre um e-mail, você entre no site do E-Social, faça uma pergunta no Fale Conosco, informando o CNPJ e perguntando se você está no primeiro ou no segundo grupo, e a gente pode informá-la, tá bem? Vocês têm mais alguma pergunta? Complementando a pergunta acho que foi a Lívia, que eu perguntei qual grupo que era. Você respondeu o grupo 2, né, Lívia? Então, se foi o grupo 2, não tem necessidade de informar vínculos anteriores à obrigatoriedade, vínculos anteriores e extintos, né? Antes da obrigatoriedade do E-Social. Isso mesmo, foi a Lívia Maria. Continuando. Alexandra, a respeito do sindicato, sobre o horário, não haver fixação de horário, né, contratual para o professor. Ela diz que o próprio sindicato permite não haver fixação de horários para o professor horista.
Pois é, Alexandra. Temos aí o problema hoje em dia, né, do negociado valer sobre o legislado. Como é que faz? Você deve estar perguntando. E agora, esse imbróglio que vocês criaram aí para a gente, né? Por lei, por definição, o contrato de trabalho deveria, e isso eu estou dizendo para você, teoricamente, deveria constar, porque o contrato de trabalho é baseado em quantas horas eu trabalho para você e quanto eu ganho por isso. Então, eu preciso saber se aquilo que eu ganho compensa as horas que eu ficaria à disposição do meu empregador. Afinal de contas, é um contrato. Realmente, o fato do sindicato permitir não haver fixação de horários não significa que ele não possa ter uma jornada contratual mínima, ou seja, quantas horas por dia minimamente vou trabalhar, ou quantas horas no máximo eu vou trabalhar por dia, ainda que eu não tenha estipulado os horários durante o dia que eu cumprirei. Mas deve ter. A falta de fixação de horário não significa não haver uma jornada contratual. Isso não significa que você estipula, ó, a jornada contratual será de tantas horas diárias, ou, né, não ultrapassando o máximo legal. Você tem que ter uma previsão contratualmente do que seria o cumprimento da jornada diária. Até porque você tem que lembrar que conforme o horário em que é executado o trabalho, você pode ter direito a adicional noturno, por exemplo. Só para você ter, só para a gente poder exemplificar do quanto é importante existir uma previsão contratual da jornada. Então, o que eu tenho, o que deve constar no mínimo é uma jornada contratual, ainda que essas variações, pequenas variações, não sejam informadas para o E-Social, mas deve haver uma jornada contratual. Vou trabalhar principalmente de tal hora a tal hora. Se você conseguir, torna a dizer, estabelecer uma previsibilidade dessa variação das jornadas, faça uma tabela. Agora, como você mesmo disse, que o sindicato permite não haver fixação de horários. Isso significa, torna a dizer, que não se está permitindo aqui a liberalidade total com relação à não estipulação contratual de um mínimo diário de jornada. Tem que ter. Não dá para você contratar alguém dizendo, ó, você vai trabalhar por mim, para mim, e a pessoa não sabe quanto por dia, não sabe, não tem noção do quanto vai valer a hora de trabalho dela, nesse sentido de quanto eu vou trabalhar, de que horário que eu vou trabalhar, para ver se interessa para outra parte. Afinal de contas, o contrato de trabalho, torna a dizer, é um contrato, é um acordo mútuo. Para ser mais prático na resposta, então, no mínimo, você tem que tentar achar uma jornada contratual. E essa jornada contratual que o E-Social vai pedir. Se for possível prever a variabilidade dessa jornada, você faz a tabelinha, cria a rubrica e informa no E-Social. A Pamela perguntou, estou com o empregado afastado por acidente de trabalho. Ele consta no E-Social, mas na parte da remuneração ele está zerado. E eu não consigo incluir manualmente para aparecer o fundo de... Você respondeu? Pode. Oi, Pamela. Você reabriu de novo esse questionamento, né? Mas a resposta é porque, como ainda, né, a Caixa não está fazendo a leitura completa de todos os eventos, a gente está nesse processo de melhorias, então por isso que ele ainda não está aparecendo, e o pagamento ele é feito pelo Cefip, tá? Você continua fazendo o pagamento do Fundo de Garantia pelo Cefip normal. O Andrew perguntou, no caso de ter enviado o evento 2S2190, que é de admissão preliminar, e não ter enviado o S2200 no prazo, por exemplo, né, por ter esquecido, como faço para arrumar isso? Você tem que informar o evento de admissão, até porque vai começar a dar inconsistência na sua folha se você não fizer essa informação. Então, muito provavelmente, quando você tentar fechar o evento de folha, você não vai conseguir. Então, você tem que informar. Se passar, você diz... Eu não entendi quando você quis dizer passar do prazo, se você conseguiu fechar a folha em contingência, talvez, porque não vai fechar a folha. Ele fez o evento de admissão preliminar, mas e se por acaso é do Andrew? Se por acaso esqueceu de fazer...
você vai ficar sendo alertado, você não consegue fechar a folha. Esquecer não vão deixar, o sistema não vai deixar você esquecer. O Wendel perguntou, teremos webinar de SST dos eventos S1060 e 2240? Wendel, não está previsto um webinar específico de eventos de SST. O que você tiver de dúvida, você pode ir perguntando, a gente vai respondendo. Alexandra, eu acho que é a mesma Alexandra que perguntou do sindicato. Quando um CBO não consta na listagem para emissão da CAT, mas consta para a contratação do trabalhador, o que fazer? Se for utilizado um CBO mais próximo, como fica para alimentar no e-social? Nós estávamos aqui conversando sobre essa situação, né, que pode ser que ocorra, até porque ainda hoje em dia a CAT está fora ainda do e-social e ela tem a emissão feita pelo sistema da CAT Web. Pode ser que você encontre esse tipo de situação. Eu aconselho você colocar o CBO mais próximo no caso do e-social. Se a informação é para o e-social, hoje em dia, informe lá o CBO mais próximo. O Henrique até foi um assunto que nós comentamos, realmente, o erro 500, ele se trata da qualificação cadastral em lote, não está no manual, não está naqueles erros do manual do sistema, né? Ele vai estar fora, né? Nós identificamos aqui, conversando entre a gente, que parece que tem um erro realmente de servidor, de problema interno da DataPrev, por isso que está aparecendo esse erro. A Mônica está dizendo que esse programa é um inferno para nós contadores. E a gente tem que ser quase um TI para resolver. Mônica, eu entendo que deve estar dando realmente bastante questionamento. É normal quando isso acontece isso, quando você faz um sistema, ainda mais do tamanho do e-social. Você fala, será que o governo, ao invés de multar, a Receita não deveria pensar no caso? Mas nós estamos sempre repisando, Mônica, que a ideia do comitê gestor, até com o faseamento, é exatamente isso, e até em notas explicativas que foram emitidas, que as multas não serão aplicadas quando nesse período de adaptação. Então, quando você falou que a Receita, né, no caso, estou até falando pelo Paulo aqui, que a Receita não deveria pensar nisso. Tanto a Receita, né, hoje em dia, todos nós dentro do Ministério da Economia, no caso do comitê gestor, a ideia não ninguém está pensando em multar, muito pelo contrário, o faseamento vem ocorrendo e vem sendo postergado prazos para que todos consigam se adaptar. É normal. Nós também estamos tendo que nos adaptar aqui dentro. Também não, o problema não é só externo, é interno também. O Andrew perguntou, processos trabalhistas, empregado versus empregador, tem que estar no S1070? A resposta é não. Você vai encontrar essa resposta lá naquele perguntas e respostas frequentes, lá no portal do E-Social, no questionamento 04.08. Não precisa informar processo trabalhista. Você só vai informar processo que tenha como parte um dos órgãos participantes e que tenha influência na apuração das contribuições, dos impostos ou do fundo de garantia. Sandra Cristina Reis, eu vou dar uma olhada na sua pergunta primeira. Você falou assim, você deve ter respondido, complementando, né? Falou, eu entendo, só que o meu software importou para o E-Social esses funcionários inativos. De que forma excluo para que não haja esse erro na totalização do 1299? A gente precisa dar uma olhada na sua primeira questionamento lá. A Lívia, eu já anotei aqui que era grupo 2, você tinha respondido. Esse do fundo de garantia já foi respondido também. As minhas perguntas acabaram, só vendo uma que ficou para trás aqui. Alguém mais?
Tenho mais algumas aqui. Pergunta da Daldo Meires. Uma empresa não participante do E-Social efetuou o recolhimento em duplicidade de uma GPS e entrou em processo de dissolução. Não possui mais empregados. Dessa forma, para recuperar o valor pago em duplicidade, a empresa pode solicitar um pedido de retificação dessa guia, solicitando alteração do CNPJ identificador para outra empresa do mesmo grupo econômico que já entrega suas obrigações pelo E-Social. Nesse caso, o crédito é identificado pelo E-Social. Olha só, veja, você está dizendo que ela recolheu em duplicidade uma GPS. Então, ela pode... Que opção ela tem? Primeira opção, pedir restituição disso. Faz um PERDECOMP através de um PGD, pede restituição. Segunda opção, se ela quer passar isso para outro CNPJ no mesmo grupo, ela tem que, primeiro, solicitar a alteração dessa GPS, o ajuste dessa GPS para o CNPJ que ela quer transferir, vai ter que ter autorização da empresa, das duas empresas, né? E feito isso, ela pode fazer um PERDECOMP com o motivo recolhimento em duplicidade ou a maior, neste segundo CNPJ para o qual ela mandou a GPS, para o qual ela alocou a GPS, digamos assim, e com esse PERDECOMP, ela pode fazer DECOMPs, compensando, se essa segunda empresa já está no E-Social, como você fala, ela pode fazer DECOMPs compensando os tributos, digamos, em fevereiro, que ela vai recolher em março, ela vincula a esse PERDECOMP que ela fez inicialmente e compensa o valor que ela recolheu a maior. Então, ela pode proceder dessa forma também. A Joana fez uma pergunta, acho que é pela segunda vez, sobre a questão de selecionar a categoria da obra, porque não tem opção relacionada a calçamento ou pavimentação pública. Joana, essa questão é bastante específica, a gente teria que consultar a tabela e legislação para responder. Eu não consigo te responder agora, tá bem? Se a dúvida permanecer, ou se você consultar e não conseguir achar a resposta, liga no 0800, que eles podem responder, ou cadastra um e-mail no Fale Conosco. Caio, se há uma ação em que tive decisão desfavorável, em qual evento devo informar? Caio, se você perdeu, estou imaginando que é uma ação judicial, né? Se você perdeu a ação judicial, você vai ter que retificar o E-Social desde o momento em que você informou essa ação judicial. Estou imaginando que ela teve impacto no recolhimento de contribuição previdenciária, né? Então você vai ter que retificar. Então, se você dizia que a exigibilidade estava suspensa sobre uma rubrica, por exemplo, aí você vai retificar, dizendo é base de cálculo normal, vai retransmitir DCTF web, vai dar um valor a recolher e você vai recolher. Se dentro de 30 dias não há multa, se for posterior a isso, tem multa e juros. Pergunta do Andrew. Processos trabalhistas, empregado versus empregador, tem que estar no S1070? Andrew, interessante, muito boa a sua pergunta, porque as pessoas confundem isso. Processo trabalhista de empregado contra empregador não é informado no E-Social por enquanto. Não existe. Os escritores são informados. O Roque está me alertando. No Perguntas Frequentes do portal do E-Social, a pergunta 404.08 explica isso bonitinho. Para resumir, os processos reclamatório trabalhista de empregador contra empregado não são informados no evento S1070, o evento S1070 não contempla esse tipo de situação. Futuramente vai ser criada a DCTF Web específica para reclamatório trabalhista, ainda não existe. E hoje, se você tem uma reclamatória trabalhista e tem que informar os valores pagos ao empregado, você deve continuar utilizando a GFIP de código 650 ou 660. Ainda do Andrew. Ano de 2018, a empresa era optante pelo Simples Nacional, esse ano não está mais no Simples. Deve enviar qual evento? Andrew, se 2018 ela era optante pelo Simples, ela está no terceiro grupo. Verifique no portal do E-Social o cronograma do envio de eventos para empresas do terceiro grupo.
Pergunta do Antônio. Empresa do grupo 2, que em janeiro de 2019 houve sua tributação para o grupo 3, foi para o Simples. Tem que continuar no cronograma do grupo 2. Sim, tem que fazer as entregas das obrigações conforme o grupo 2, porque em 1º de julho de 2018, ela não era do Simples, portanto, ela estava enquadrada no segundo grupo. Pergunta da Érica. Produtor rural, pessoa física, sem empregados, terá que enviar e-social caso tenha produção. Sim, Érica, terá que enviar e-social, porque estou presumindo que você está dizendo que ele contribui sobre a comercialização da produção rural. Então, ele vai ter que enviar o evento 1260 do e-social. Mônica, o que fazer com o erro 304? Não existe um contrato de trabalho para o CPF-X ou esse encontro encerrado? Mônica, pela descrição do evento, você está tentando informar uma remuneração para um trabalhador ou para um CPF específico que não foi cadastrado através do evento S2.200. Então, você tem que enviar um evento S2.200 para esse empregado. Giovanni, o meu cliente é empregador, pessoa física rural, produtor rural, imagino, há mais de 10 anos. Quando eu fui fazer o CAIPF, não apareceu o SEI no ECAC. Então, você criou um CAIPF como se fosse a primeira inscrição. O correto, sim, seria migrar do SEI para o CAIPF, só que o SEI não apareceu. Deveria ter aparecido. O que aconteceu? É possível que essa matrícula SEI tivesse vários responsáveis, e aí aparece apenas o primeiro responsável. Se você tentar fazer o cadastramento pelo CPF do primeiro responsável, vai aparecer, dos demais não aparece. Então, eu sugiro que você vá a um centro de atendimento da Receita Federal para verificar em nome de quem estava feito o SEI original e por que ele não apareceu quando você migrou para o CAIPF. Empresa com natureza jurídica 1279, Fundação Pública de Direito Privado, com faturamento inferior a 13 milhões, pertence a qual grupo? Pergunta da Thelma. Thelma, eu precisaria verificar com calma a questão da natureza jurídica, porque ela é Fundação Pública de Direito Privado. Se ela é de direito privado, salvo engano, os seus empregados são seletistas. Então, você estaria incluída no segundo grupo. Só que eu precisaria ter um pouco mais de informação sobre, talvez, o CNPJ para verificar isso com mais calma. Mas, em princípio, eu diria para você que ela está no segundo grupo porque ela é de direito privado. Pergunta do Ari. Quais contribuintes são obrigados a transmitir a DCTF Web? Ari, em princípio, todos, com exceção de MEI. Com exceção de MEI em uma situação bem específica. O que acontece? Com exceção de pessoa física, eu falei errado. O que acontece? Ainda que você tenha que transmitir uma DCTF Web sem movimento, você tem que transmitir. Então, toda pessoa jurídica tem que transmitir DCTF Web. Evidentemente, a obrigatoriedade de transmitir a DCTF Web, o prazo, né, para transmitir, ou a partir de quando, depende do grupo a que pertence a empresa. Mas, em princípio, todas elas têm que transmitir DCTF Web, ainda que seja sem movimento. Pergunta também do Ari. DCTF Web substituirá a DCTF normal? Ari, importante a sua pergunta. Hoje, a DCTF Web não substitui a DCTF normal. DCTF Web você utiliza para recolher contribuição previdenciária, recolher e prestar informação, né, confessar a dívida, e a DCTF normal você faz através de um PGD e confessa tributos fazendários, como imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL e outros. Futuramente, e isso é um futuro que ainda não está, a gente não consegue prever quando, futuramente a intenção é que todos os tributos migrem para a DCTF Web. Porém, isso não é vislumbrado, não dá para saber quando isso vai acontecer. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, por enquanto,
DCTF Web não substitui a DCTF normal, que você chama de normal, né? Uma última referência eu quero fazer em relação à pergunta da Viviane de Cássia. Você faz perguntas sobre produtor rural pessoa física, que vende para pessoa jurídica. Você pergunta qual é o FPS correto dele, se ele tem que reter o fundo rural quem está comprando ou não. São questões bastante específicas, Viviane. Eu vou pedir para você fazer a pergunta pelo 0800, porque isso aqui precisaria ser estudado, verificar o manual, verificar os atos declaratórios executivos que saíram, né? Não foi só você que teve essa dúvida, teve muita gente que teve essa dúvida. Então, esse ato declaratório executivo número 6 de 2018, salvo engano, ele já foi retificado 2 vezes. Houve 2 atos declaratórios agora em 2019, cuja pertinência em relação a esse ato declaratório que você cita precisa ser estudada com calma. Então, eu vou pedir para você ou faz a pergunta através do 0800 ou cadastra uma pergunta por e-mail no Fale Conosco para isso ir para uma pessoa que vai responder. Ela vai estudar com calma a questão fática, a questão real, prática, e vai responder para você. Tá bem? Eu acho que finalizou, Luiz. A Mari. Pessoal, eu estou vendo aqui que estão continuando aí a conversa sobre o fundo de garantia, né? Do trabalhador que está afastado, enfim. Eu estou vendo aqui com os universitários, tá? Então, eu preciso ainda verificar nessa situação, porque realmente, como não tem o evento de remuneração, o que vai compor o fundo de garantia? Então, no próximo webinar, eu trago essa resposta para vocês, ok? Agora, o que a gente precisa entender, aqui o Júlio colocou, né, que foi prorrogado a emissão do FGTS. Sim, foi prorrogado sim, tá? Não há nem primeiro, nem segundo, nem nenhum grupo ainda que está fazendo essa emissão. O que acontece, né? O E-Social, na verdade, ele é um repositório de informações. Então, a Caixa vai lá dentro desse repositório buscar as informações para compor o FGTS, tá? Para compor a GR-FGTS, a Guia do Pagamento. Se vocês estão falando do ambiente de produção, realmente não vai ter nada, tá? Ele não está ainda, a gente está com o ambiente de teste já disponível. Então, se for no ambiente de teste, aí é o que eu disse, tem que alimentar o E-Social do ambiente de teste para poder alimentar a GR-FGTS do ambiente de teste. O ambiente de teste não vai puxar os dados do ambiente em produção, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação. Infelizmente, algumas pessoas mandaram algumas questões após o tempo, mas realmente a gente não ia conseguir responder ao tempo hábil, porque a transmissão se encerra agora. Então, eu peço para vocês qualquer coisa, aí no Cubo Z vocês têm um feed de notícias, vocês podem fazer seus questionamentos lá, ou aguardar que na próxima terça-feira estamos de volta com o nosso super time de especialistas do E-Social. Quero agradecer a Mari da Caixa, o Roberto do INSS, o Roque da Secretaria de Previdência e Trabalho e o Paulo da Secretaria Especial da Receita Federal. Muito obrigado e boa semana. Até terça que vem.